Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de maio de 2024, e como nós já tínhamos falado, né? Hoje é a data que se comemora a libertação dos escravos, né? É a princesa Isabel, moradora de Petrópolis, onde se localiza a nossa Sociedade de Estudos Espíritas, assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos do Brasil. Então, é uma data muito importante para todos nós brasileiros, né? É uma data importante para a humanidade. A data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Então, temos todos que nos lembrar dessa data, principalmente os petropolitanos, né? Porque foi aí em Petrópolis que foi assinada essa Lei Áurea, então, com muita alegria, né? Com muita alegria. Então, já chegando a nossa hora, vamos aqui elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pedindo ao Pai que nos abençoe, pedindo ao Pai que nos fortaleça, que nos ajude na nossa caminhada e também pedindo a Deus que abençoe todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, né? E são muitos, que todos eles possam ser abençoados, consolados e amparados. E que nós também possamos receber sempre, né, a misericórdia do Senhor. Graças a Deus. Então, nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, todas as segundas-feiras, às 5h30 da tarde, né? Recordações da Mediunidade. Acredito que todos já tenham adquirido o livro, né? E nós estamos no capítulo que fala da faculdades em estudo. Esse é o capítulo de hoje, do estudo de hoje. Faculdades em estudo. E a Ivone Pereira, ela inicia esse capítulo com a questão 424 de Um Livro dos Espíritos. Eu vou ler até no Livro dos Espíritos, que eu gosto de ler sempre na própria obra, né? Então, no Livro dos Espíritos, a questão 424 de Allan Kardec é a seguinte: a pergunta de Kardec está na parte segunda, capítulo 8 da Emancipação da Alma. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse ocorrido? Os espíritos respondem, sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Olha aqui o magnetismo de novo, perceberam? Como esse magnetismo é importante. Nós vimos o magnetismo no caso dos convulsionários, lembra? Agora estamos vendo aqui o magnetismo também. Então, a gente percebe como é importante esse estudo do magnetismo. Então, ela iniciou, né, um estudo tratando dessa questão. E aqui tem até uma notinha de Kardec que eu vou ler, né? A letargia, a catalepsia, derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra e que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética.
Então, a gente vê aí na questão 424, né, quando ele perguntou, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem? Queria que vocês desculpem o barulho externo, que tem uma pessoa falando alto aqui perto, tá? E restituir-se à vida um ser que definitivamente morria se não fosse socorrido? Sem dúvida, todos os dias temos a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo fluido vital. Então, o magnetismo restitui ao corpo fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos, tá? Olha, que coisa importante o magnetismo. Ele é um poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Eu vou fechar a porta, gente. Vocês estão ouvindo? Não está incomodando Não, nada. nada, Nada. porque eu fico com medo que o som esteja Não, da não, voz externa, esteja ainda aqui. não. Fala. Então, diz assim, Ivone, além desse interessante tópico do livro áureo da filosofia espírita, livro áureo da filosofia espírita é um livro dos espíritos. Pedimos venha aos prováveis leitores destas páginas para também, quer dizer, pedimos venha, quer dizer, pedimos a permissão, tá? Aos prováveis leitores destas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima, citada uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório das nossas experiências espíritas, em geral, no ensinamento das entidades que revelaram a doutrina espírita Allan Kardec. Diz o citado comentário. Foi o que nós lemos, o comentário de Kardec sobre a catalepsia e sobre a letargia. Eu não vou ler de novo, porque nós já lemos o próprio livro dos Espíritos. Por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírito Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte: pequena lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Tudo que o doutor Bezerra fala é importante. Diz ele, poderei dizer-nos, ela perguntou para ele, poderei dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? Que ela colocou aqui o comentário de Kardec, que nós já lemos no livro dos Espíritos. Mas ela também fez essa pergunta para o doutor Bezerra. Pediu para o doutor Bezerra que ele falasse algo sobre catalepsia e letargia, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. E a benemérita entidade respondeu, o doutor Bezerra respondeu, quem for atento ao edificante estudo das escrituras cristãs, encontrará em um Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de Mateus, 5 de Marcos, capítulo 8 de Lucas e 11 de João, versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam de preferência de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados, ocorridos no ciclo messiânico e registrados pelos 4 cronistas do Evangelho. Lembrando ainda o caso igualmente empolgante do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. A ciência moderna, oficial, a medicina, conhece, tá? A catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações acerca da alma humana. Só um minutinho, gente.
Deixa eu só ver uma coisinha aqui, um minutinho só, porque deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, só um instantinho, para ver se eu tinha separado, porque ela está na bolsa. Eu esqueci de tirar. Para ver se eu coloquei aqui alguma coisa sobre isso, porque está meio complicado aqui. Não, acho que não. Não, não, não. Então, continuemos. Continuemos. Então, aqui ele disse, né, a ciência moderna oficial, a medicina conhece a catalepsia e a letargia. Classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-la. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações acerca da alma humana. E por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científica transcendente em benefício da humanidade. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo a obsessão pode provocar, será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária, habilitação para o importante certame. Então, olha só o que ele diz aqui. Se os adeptos encarnados, né? Então, ele está falando conosco, dessa grande revelação celeste, que é a doutrina espírita, não curam no presente, no presente momento, as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão pode provocar. Então, uma obsessão pode provocar uma crise cataléptica, tá? Será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas? Ou porque, lamentavelmente, se descuram. Quer dizer, o espírita se descuida do estudo da doutrina, necessária para a habilitação da cura, dessa cura. Então, nós, muito poucos, né, a gente não vê, dentro do movimento espírita, estudos profundos sobre catalepsia, letargia, sonambulismo, dupla vista, sobre questão, até sobre o magnetismo. Tem muito pouco estudo sobre o magnetismo. Normalmente, quem estuda sobre magnetismo é aqueles que trabalham, né? Do magnetismo, a gente vê aquele. Eu esqueci o nome dele, que tem aquele livro, Jacob de Mello. Jacob de Mello. Jacob de Mello é um estudioso do magnetismo, mas são poucos. E olha como a gente já viu como é importante o estudo do magnetismo. Vimos na aula passada sobre os convulsionários, lembra? Falando que a causa, muitas vezes, está no magnetismo. Estudar o magnetismo é uma coisa importantíssima, mas muito pouca atenção se dá ao estudo do magnetismo, como ela diz aqui. Se muitas coisas nós não fazemos, que poderíamos fazer, é simplesmente porque, lamentavelmente, ela diz aqui, os espíritas se descuram, quer dizer, se descuidam da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Porque se as pessoas começarem a estudar esses temas com profundidade, os espíritos amigos, que também são interessados desse assunto, eles também vão nos ajudar.
Porque no plano espiritual tem um grupo de espíritos que gostam de estudar vários temas diferentes, como estudar sonambulismo, magnetismo. Tem, do jeito que aqui nós nos interessamos, tem gente que gosta de estudar muito de evangelho. Então, você tem um grupo de espíritos que gostam de estudar evangelho. Outros gostam de estudar sobre a mediunidade. Também tem um grupo de espíritos que gostam de estudar sobre mediunidade. Outros gostam de estudar a parte científica da doutrina. Também tem os espíritos que gostam de estudar a parte científica da doutrina. Qualquer estudo que você eleja para estudar, para se aprofundar, haverão espíritos interessados também naquela ciência, naquela área, que vão estudar junto, vão nos ajudar. Então, se a gente não pode fazer mais, se a gente não faz mais, é porque ela disse aqui, porque a gente não se interessa por fazer um estudo daquela determinado tema. Por isso que existem os autodidatas, como Leon Denis, que era um profundo estudioso da filosofia. São pessoas que se dedicam ao estudo e a espiritualidade vem e acompanha, auxilia naquele estudo, né? Aí ela diz aqui, a Ivone, a catalepsia, a Ivone não, doutor Bezerra de Menezes, a catalepsia, tal como a letargia, não... Rose, é isso que eu ia perguntar. É doutor Bezerra ainda? Bezerra, é doutor Bezerra ainda, tá? Doutor Bezerra. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, tá? Não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada, quer dizer, descuidada, né, que as pessoas não se interessam, e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia, também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando, então, em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio fisiopsíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte, até mesmo o início da decomposição física, se apresentam, no caso da letargia, né? E somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina animando a criatura jamais se deterá no aniquilamento mesmo temporário. Reparem que é o parágrafo, né, longo que o doutor Bezerra faz aqui. Vamos voltar e vamos analisar um pouquinho mais? Porque Hoje, qual é a página que tu está fazendo? meu O livro da é Ivone. esse, ó. O meu livro é esse, página 13. Aí eu não sei o seu. Esse não é a Ivone Pereira, O meu é né? 14, o meu é 14. Depende da capa do seu livro, Eloá. Qual o seu livro? Mostra Esse o aqui. seu livro para gente. Que tem várias capas diferentes. Tem, Esse aqui. esse aqui é o 13. Página 13, primeiro parágrafo, que o outro parágrafo é da página 12. Quando ele diz aqui, eu vou voltar aqui. A catalepsia, vamos analisar, que nós analisamos o anterior, tá? Ele diz aqui, a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, que muitas vezes a Estou pessoa bem, pensa que é, tô bem para fora. tá? Achou? A catalepsia, não, ainda não. Não, Na Página página 13? 13, o meu. 13? Ah, tá aqui, achei. tá bem Ok, na página. Então, ele achei. está dando uma informação importante, doutor Bezerra. A catalepsia, tal como a letargia,
Não é uma enfermidade física, porque muitas pessoas, eu já ouvi isso falar hoje em dia, que é um tipo de uma doença que a pessoa tem, catalepsia e letargia. Não é. Não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida, mas a maioria das pessoas não compreende por que que ela acontece. Lembra daquele ator de novela muito famoso que teve uma crise letárgica, dizem que era catalepsia, né? Ou acredito que seja mais a letargia, que tem mais aparência de morte, e que foi enterrado, e depois, quando abriram o caixão, quando o médico dele estava viajando, quando voltou, falou que ele tinha esse problema, e quando foram ver, o caixão dele estava todo arranhado. Então, ele diz aqui, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida, quer dizer, que as pessoas não conhecem, né? Ou ainda descurada, quer dizer, que ninguém liga para estudar, e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Por quê? Porque pode trazer para ele transtornos, como nesse caso, da pessoa até ser enterrada. Hoje é bem mais difícil isso acontecer, mas há uns anos atrás havia mais frequência. Um outro problema, pode ser usada por mistificadores. A pessoa pode ser até. Lembra que nós vimos do caso das convulsionárias? Pode ser até manipulada. Né? Então, ele diz aqui: pode trazer, se torna prejudicial ao seu possuidor. Porque se a pessoa não conhece aquilo, e se alguém muito esperto conhece, pode manipular a pessoa. A gente não via do caso, não sei se vocês já viram, aqueles programas de auditório, né? Que faz, magnetiza as pessoas. Aí a pessoa imita a galinha, imita isso, a pessoa diz, isso é palhaçada. Não é. Não é. É magnetização. Não viu o caso que aquela convulsionária falou? Que muitas vezes as pessoas eram magnetizadas sem mesmo, acende a luz, por favor, sem mesmo perceberem? Lembra que havia até abusos? No caso da catalepsia, pode fazer magnetizar a pessoa e a pessoa fica dura que nem pedra. Né? Fica dura, ou fica na aparência de morte. Então, pode ser prejudicial à pessoa. Aí depois ele vai dizer aqui, como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia, essas faculdades medianímicas, né? Tanto que ele diz, como a catalepsia e a letargia, como outra faculdade medianímica, então tem várias faculdades medianímicas, né? E a catalepsia e a letargia faz parte desse conjunto, também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis. Lembra que ele falou aqui no parágrafo anterior, né? E ela pode ser provocada pelos obsessores também, degenerando, então, em um estado mórbido chamado perispírito. Então, ela pode ser utilizada de forma equivocada, trazendo para o perispírito um estado mórbido. E quando a gente quando o nosso perispírito começa a ficar em desequilíbrio, porque um perispírito num estado mórbido é um perispírito em desequilíbrio, não é? Olha quanto. Eu vou fechar a porta, gente, porque não atrapalha vocês, vai me atrapalhar. Então, quando o nosso perispírito está num estado mórbido, isso vai trazer para a gente problema. Tá? Porque, como ele diz aqui, degenerando, então, um estado mórbido do chamado perispírito. Só pode trazer desequilíbrio. Tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesma. Então, olha só quando ele fala aqui,
tendência viciosa das vibrações espirituais para o aniquilamento. Dá para entender o quê? Que pode levar a pessoa à morte. Tendência viciosa das vibrações espirituais para o aniquilamento. Aniquilamento de quem? Do médium. As quais se recolhem, as vibrações perispirituais se recolhem e fecham em si mesmas. Como a planta sensitiva, você tocada. Lembra da dormideira? Quando você toca aquela plantinha dormideira, as folhinhas dela não se fecham? Como a dormideira, né? Ao ser tocada, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio fisiopsíquico. Então, se essas vibrações perispirituais se fecham de si mesmas, não, o nosso corpo não vai funcionar bem. Então, ele diz aqui, ó, vai ter um problema no funcionamento do consórcio físico-psíquico. Nosso sistema nervoso associado ao nosso corpo físico, esse funcionamento vai estar prejudicado. Isso aqui é importantíssimo que o doutor Bezerra está falando. Né? Então, ele diz aqui, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta com uma neutralidade do fluido vital. Então, o fluido vital fica neutro. É como se ele perdesse suas propriedades. Não é o fluido vital que dá vitalidade ao corpo, lembra? Quando o fluido vital entra em contato com a matéria, ele não traz vitalidade para a matéria? A gente já estudou isso. Ele diz aqui, esse fluido vital começa a ficar neutro. Então, ele para de dar vitalidade à matéria. Dando em resultado, olha aqui, um estado de anestesia geral, ou parcial, a perda da sensibilidade. O fluido vital não dá mais vitalidade à matéria. Porque o perispírito, o desencarnado, ele tem fluido vital, o estado latente do perispírito. Mas esse fluido vital só vai proporcionar vitalidade associada à matéria. Nesse caso aqui, o fluido vital que deve dar vitalidade ao corpo começa a ficar neutro. Entendeu? Neutro. E aí acontece, o corpo fica totalmente, vai ficando anestesiado, vai havendo uma perda de sensibilidade. Olha só, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam. Então, a pessoa pode ficar no estado de morte, o corpo pode entrar em decomposição, porque quando o sujeito morre, é porque o seu fluido vital acabou, não é? O que acontece logo após a morte? O corpo começa a entrar em decomposição, porque não tem fluido vital para fazer com que haja vitalidade. Começa a entrar em decomposição. E somente a consciência, a mente, estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina animando a criatura jamais se deterá no aniquilamento mesmo temporário. Então, a mente não é afetada na catalepsia, na letargia, ou em qualquer outra faculdade medianímica, porque a fagulha da nossa mente está animando a criatura, né? Então, visto que esta fagulha da mente divina, aí é energia divina que ativa a nossa mente. Então, a consciência estará sempre vigilante, visto que a consciência, é uma parte da fagulha da mente divina, é uma parte da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá no aniquilamento mesmo temporário. Então, a gente percebe que, no caso, a catalepsia, a letargia, ela é temporária, mas pode levar à morte da pessoa. Se esse aniquilamento for tanto, for tão grande, pode levar.
Veja como isso é importante. Olha que ensinamento que o doutor Bezerra está dando para a gente aqui. Que o estado mórbido do perispírito pode causar todo esse problema, tá? Pode levar a todo esse problema. Pode levar a uma neutralidade do fluido vital, que aí para de vitalizar a matéria. E a matéria, quando não é vitalizada, ela entra em decomposição. Quando alguém morre, é porque o fluido vital, tirando o suicídio, né? O fluido vital se extinguiu. E aí o corpo automaticamente entra em decomposição. Às vezes, até quando a pessoa está em vida, né? Se ela está muito doente, está terminando o fluido vital, o corpo já pode entrar em decomposição. Nesse caso aqui, pode levar ao início da decomposição. Então, isso é importantíssimo, gente. Mas, Rose, hoje você bota, a pessoa está ligada na máquina, então só se ela tiver a morte cerebral. Que é claro que o doutor Bezerra aqui não falou sobre isso, né? Mas E aí, a máquina está fazendo o organismo se movimentar. sim, sim, E o fluido vital nesse organismo, também, né? o fluido vital está se movimentando. Só que com o passar do tempo, dependendo do tempo, esse fluido vital também vai aos pouquinhos se acabando. Mesmo a máquina não vai conseguir fazer isso funcionar de eterno. Uma hora acabou o fluido vital. Enquanto tiver um pouquinho, vai ficar. Mas uma hora, nem a máquina consegue manter. Entendeu? E a mente, muitas vezes, está viva lá, está acordada, está desperta. Porque ela não se apaga. Mas, tanto que, às vezes, a pessoa, quando volta de um coma muito longo, ou até porque ficou numa máquina, ela diz que ouvia, às vezes, as pessoas falando, né? Às vezes ela percebia o que estava acontecendo, porque a mente está ali. Mas olha, como, agora imagina um obsessor provocando essa catalepsia, essa letargia na pessoa. Porque, como nós vimos, né? Como foi dito aqui, ou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também, os obsessores poderão manipular esse fenômeno. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito necessário que a gente estude, conheça esses fenômenos. Continuando aqui, doutor Bezerra ainda. Tanto que está entre aspas. Sempre começa o parágrafo com aspas, é porque é a palavra doutor Bezerra. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, se espontâneas, elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi criada e a imagem e semelhança de Deus. Se espontâneas, serão, portanto, como vício que impõe o acontecimento, como os casos de animismo, nas demais faculdades medianímicas. Vícios que, mais melindrosos que os outros, lembrados, se o tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física. Olha aí, a catalepsia e a letargia poderá levar à morte, poderá levar à loucura, dado que as células cerebrais, se atingidas frequentemente e por demasiado tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações, etc., uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformação em faculdades anímicas importante, capaz de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica transcendental. Então, olha só, é importante a pessoa que produz esses fenômenos medianímicos, como ele diz aqui, ó,
um tratamento psíquico adequado, né? Fazer um tratamento espiritual, tá? Um tratamento espiritual aliado ao tratamento psíquico, tá? Procurar praticar o bem, procurar a autoevangelização, quer dizer, levar o seu padrão vibratório, né, gente? Cuidar da sua moralidade, para que esses fenômenos medianímicos não venham a ser, essas faculdades medianímicas, né, na realidade, essas faculdades medianímicas, não venham a ser mal utilizadas, nem por ela mesma, nem pelos obsessores. E aí a gente fala, no caso dessas aqui, são até, eles chamam a atenção que elas necessitam de uma atenção ainda maior. Mas toda faculdade medianímica tem que merecer atenção, né? A psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, elas merecem muita atenção, porque todas elas poderão ser instrumentalizadas. A psicografia também pode, não é? Um médium passar a ser o psicógrafo de espíritos obsessores. Só publicar livros, né, influenciados pelos obsessores. Como a psicofonia também, como a mediunidade de cura, olha os convulsionários aí. Todas precisam ser estudadas, cuidadas, e ele chama atenção para a catalepsia e para a letargia, né? Então, que todos nós precisamos, né? Então, que ele diz que uma vez contornadas os problemas, né, por tratamento psíquico adequado, essas faculdades medianímicas transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica e transcendental. Tudo precisa ser cuidado com zelo, né? Precisa primeiro ser estudado para que a pessoa conheça a faculdade. Continua aqui, doutor Bezerra. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, a grande doutrina é a doutrina espírita, né? Deixa eu escrever aqui. Então, ele diz aqui, entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritos, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intricados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos. Realmente. Ele está chamando a atenção porque os espíritas não se preocupam em estudar esses fenômenos, né? Sem o quererem e o saberem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício, se ameaça, será corrigido, podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. Então, ele está falando aqui que mesmo que os espíritas não se interessem ou não conhecem, né, os intrincados problemas oferecidos por essas duas faculdades, né, e ele diz aqui, e eles não se preocupam com esses fenômenos, mesmo sem quererem, eles acabam corrigindo a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade. Então, mesmo que você não entenda, não se interesse, mesmo sendo médium de letargia, catalepsia, tem essa faculdade medianímica, mesmo que você não conheça nem estude isso, com o estudo e o interesse regular da mediunidade comum,
você pode corrigir os problemas. Então, ele mostra uma coisa aqui para a gente. Se o médium é possuidor dessas faculdades medianímicas, catalepsia e letargia, mas não conhece essas faculdades, não as estuda, não se interessa por elas, mas se ele é um estudioso da mediunidade, utiliza a mediunidade com Jesus, os problemas que ele pode ter serão corrigidos com o cultivo geral da mediunidade comum. Isso se a pessoa praticar mediunidade comum, com cuidado, com atenção, estudando. Mas se não, né? Se for um médium com essas faculdades mediúnicas, mas não se interessa por elas, nem pelo estudo da mediunidade geral, aí a coisa complica. Aí a coisa complica. Mas se ele se dedica ao estudo, ao cultivo da mediunidade comum, visto que é o contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício, que é esse vício de você estar sempre sendo um letárgico, um cataléptico, está sempre produzindo fenômeno, aquele vício se ameaça, se vem trazendo problema, como nós vimos, a loucura, a obsessão, que pode levar até a morte, será corrigido, podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada, não obstante a faculdade cataléptica, ser orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. Tá? Não vai fazer o trabalho que poderia fazer, que é ajudar o número maior de pessoas, mas não terá problemas, se pelo menos se dedicar com afinco e responsabilidade à mediunidade comum. De outro modo, o tratamento magnético, por meio de passes, em particular, os passes ditos espirituais, aplicado por médios idôneos, e não por magnetizadores, aí ele está falando do médium da casa espírita. Esse passe que a gente dá na casa espírita, depois da reunião pública, né? No tratamento espiritual. Em particular, os passos ditos espirituais, aplicados por médios idôneos e não por magnetizadores, e a intenção oculta mais eficiente dos mestres da espiritualidade, são os espíritos benfeitores, têm evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade. Daí advindo a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. Então, a espiritualidade tem trabalhado para ajudar esses médiuns, para que eles não venham a produzir esse fenômeno em grande número, porque isso pode se tornar até uma calamidade, né? Mas, como ele mostrou aqui, o estudo da mediunidade, a prática da mediunidade com Jesus, pode ajudar a pessoa, mesmo que ela não se aprofunde no estudo dessas duas faculdades. E a aplicação do passe, do recebimento do passe na casa espírita. Isso também ajuda muito. E ele chama aqui, atenção para o passe espiritual, né? Porque você, na casa espírita, está recebendo passe do médium, dos amigos espirituais, dos benfeitores. Então, tudo isso vai ajudar para que a pessoa não venha ter problema. E ele diz, e essa nossa assertiva, diz o doutor Bezerra, também revela que todas as criaturas humanas, olha só, mais ou menos
possuem em germe as ditas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade. Então, ele diz que, por isso que ele fala do risco de calamidade, se os benfeitores não intervirem, porque todas as pessoas têm um germe dessa dita faculdade e a poderão dirigir à própria vontade, se conhecedora dos seus fundamentos. Então, se conhecer, pode dirigir, pode realizar essas faculdades, provocar essas faculdades. Porque todos nós temos esse germe. Uma vez que nenhum filho de Deus jamais foi agraciado com predileções ou menosprezado com desatenções pela obra da criação. Por isso que na questão 159 de Um Livro dos Médios, Kardec diz: todos somos médios. Todo mundo tem um pouco das faculdades medianímicas. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Deus não deixou ninguém desprovido da mediunidade. Todos têm. Ele jamais iria ter desatenção. Eu vou dar mediunidade para um, não vou dar para outro. Todos têm as faculdades mediúnicas. Só que uns têm mais, de forma mais ostensiva, mas todos têm. Então, no caso da catalepsia e da letargia, todos nós temos esse germe, né? E essas faculdades poderão ser dirigidas à própria vontade, se o médium for conhecedor dos seus fundamentos. Por isso ele falou que a espiritualidade tem evitado que a catalepsia, e a letargia eles têm trabalhado para evitar que ela se torne uma calamidade. Né? Então, eles chamam de atenção a isso. Tem evitado que eles trabalham para evitar que a catalepsia e a letargia se propague entre os homens com feição de calamidade. Então, isso aqui é muito importante, gente. Nós precisamos cuidar, precisamos estudar, precisamos conhecer essas faculdades, porque elas são importantes e podem trazer grandes prejuízos às pessoas, se utilizadas pelos espíritos obsessores, né? Poderão provocar até a morte do médium, levá-lo à loucura e outras coisas mais. Então, se a pessoa fala assim, catalepsia, letargia, tá, não estuda, não. Hoje, o doutor Bezerra está trazendo para a gente a importância disso aqui e o perigo que pode ser, se mal utilizado. Daí ele diz, tudo bem, você não tem condições de aprofundar nisso, tem problema, mas faz o quê, ó? Trabalha a tua mediunidade. Estuda a tua mediunidade. Cuida dela, tá? Cuida dela. Porque se você fizer isso, essa mediunidade, esse cultivo educado, ordenado e responsável da tua faculdade mediúnica, vai te prevenir de qualquer problema que a catalepsia, a letargia, essas faculdades possam trazer para você. Elas vão te ajudar. Agora, se você nem isso quer fazer, aí fica mais complicado, tá? Então, a gente vai encerrar aqui. Dia 20, a gente vai continuar com o doutor Bezerra, quando ele diz assim, dos casos citados do Evangelho, bota aí a data dia 20. O doutor Bezerra, ele traz aqui, é um documento muito grande, sabe? É quase esse capítulo inteiro, tá? Ele vai quase até o final do capítulo, doutor Bezerra, e no final ele assina. No final, você vai ver, na última página desse capítulo, no meio é página 20, 21, é quando encerra.
e ele assina Adolfo Bezerra de Menezes. É quase um tratado que ele escreveu sobre catalepsia e sobre letargia, né? Então, se o doutor Bezerra se prestou a nos trazer essa informação tão completa, é porque o negócio é importante, tá? Então, convém a gente estudar, ver essa questão 424 do Livro dos Espíritos, 424A, né? Rever isso daí, dar uma olhadinha também aqui, né? 424, né? 424A, e a gente estudar isso, porque isso é muito importante. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos, de aprendizado, que só vem trazer para nós benefícios. Só vem trazer para a gente benefícios. Hoje nós teremos uma palestra pública. O tema é desapego. Tema bastante interessante, né? Porque todos nós somos muito apegados. Do livro Lampadário Espírita, capítulo 48. Quem vai fazer é a Rosângela, né? Então será a Rosângela, tá bom? Então, daqui a pouco a gente se encontra, tá? E agradecendo a Deus todas essas oportunidades que a gente está tendo de estudar esse sistema tão importante. Olha só, com o doutor Bezerra de Menezes, né? Um profundo conhecedor dessas faculdades medianímicas. Então, que a gente possa sempre agradecer, só que temos a agradecer a Deus dessa oportunidade abençoada. Eu vou passar aqui para a Denise, o anfitrião, e a Carmen vai fazer a nossa prece e abertura, tá? Deixa eu botar aqui. Denise, tá.